Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje, nós vamos falar sobre a importância do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Ana Beatriz, sou farmacêutica e hoje é um episódio muito especial porque é o primeiro da 7ª temporada. Então, para acompanhar a gente nesse episódio de hoje, nós recebemos as nossas convidadas muito especiais. Denise Barros, que é psicanalista, acupunturista e empresária. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Também recebemos Michele Nascimento, que é enfermeira da Maternidade Santa Dulce e também enfermeira obstetra, consultora internacional de amamentação e BCLC. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, como eu falei, hoje é um tema muito especial para a gente, né? E é um tema bastante essencial para a saúde e o bem-estar dos bebês, que é o aleitamento materno exclusivo nesses 6 primeiros meses, né? O episódio ele vem em um momento muito especial porque a gente está no mês de agosto, então é um mês que de fato ele é dedicado a essa conscientização, né, sobre a importância da amamentação. Então assim, a gente ouve muito falar sobre a importância desse aleitamento, especialmente nesses primeiros meses. Então assim, eu queria começar perguntando para vocês, por que é que esses 6 primeiros meses eles são considerados tão críticos na prática da amamentação? Os primeiros meses da amamentação, ele termina sendo muito desafiador porque a família, a mulher, ela tá vivendo algo muito novo, né? Tem mudança de rotina, a chegada de um novo ser, que tem sua personalidade, que tem suas necessidades, as necessidades próprias, e aí essa mulher, ela precisa fazer esse equilíbrio, além de todas as questões físicas que tem da produção do leite, do posicionamento, da pega, do suporte. Então, acontecem situações em a gente ter fissuras nos ajustes, né, mastite, engurgitamento. Então, são muitas coisas para gerenciar, para aquela mulher estar gerenciando com a chegada do filho, né? Além de tudo, como cuidado, troca de fralda, rotina de sono, a alimentação dela, o cuidado dela, ela ainda tem todo esse processo de como é que ela vai colocar aquele bebê. Eu falo sempre que é um processo muito, assim, de muito aprendizado. E para a mulher é um desafio muito maior, porque ela, além de estar aprendendo, ela também está ensinando enquanto aprende. Então, esse é o grande desafio, você ensinar algo que você sequer sabe, sequer domina, mas eu tenho que aprender aqui para eu poder ensinar 5 minutos depois, ou naquele mesmo instante. Então, esse é o grande desafio, se você se colocar como um processo de aprendizado nesses primeiros 6 meses de vida e entender que você não tem controle de 90%, né? 90% dos processos. Dos processos, a gente não tem controle. Engraçado que quando a gente fala desse lugar de quando o bebê nasce, né, ele vai passar pela esterogestação. Então, é aquele lugar que ele ainda não entende que ele saiu da barriga da mãe. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho de simular mesmo o útero materno, ruído branco, o slim, aí vai ter muita... Michele, muito mais do que eu, ela vai cobrir esse espaço de saber. Mas quando a gente fala sobre saúde mental, quando o bebê nasce, a mãe ela não oferece só o peito, né? Ela oferece o corpo. E isso parte de uma disponibilidade emocional da mulher, no entendimento de saber de que, para a criança, aquele peito ele é um portal para o mundo. Então, ele não é nutrido só pelo leite, mas pelo afeto, pela intenção, pela disponibilidade, pelo acolhimento, né, pela escuta e entrega daquela mãe. Né, entrega daquela mulher que vai chegar para ele como a primeira visão de mundo. Então, é a primeira representatividade de amor, de afeto que ele tem, é o peito. Né? Não só nutricionalmente falando, mas psicologicamente falando. Então, eu acho que a integração da mulher nessa nova vida e a descoberta e fortalecimento desse ser nesse novo mundo, eu acho que é o processo mais desafiador e mais importante também, potente da amamentação. Eu acredito que, assim, diante de tudo que vocês falaram, muitas mães, elas acabam deixando essa amamentação, né? Então, assim, acredito eu que existem muitos riscos
dessas crianças, desses bebês, eles estarem se alimentando antes dos 6 meses com alguma outra coisa. Sim. Né? Existe isso mesmo. Quando a gente falava dessa estrutura, a gente comentava aqui, Michele, antes das esferas que a gente pode cobrir, que não são facilitadoras da amamentação, né? Então, quando a gente entra no âmbito da amamentação exclusiva, a gente já vai entrar em outras temáticas voltadas para a licença maternidade, o tempo que aquela mulher tem disponível para voltar ao mercado de trabalho, aquelas que também são autônomas, cobrindo diversas realidades. Mas vamos falar sobre CLT no geral. Então, é indicado que tenha 6 meses de amamentação exclusiva, mas essa mulher volta com menos tempo para o mercado de trabalho. Então, para sustentar esse laço de vínculo em amamentação, já trabalhando, ele vai ser muito mais dificultoso. A gente falava sobre esse enfraquecimento estrutural que a gente percebe, né? A gente tem vivido essa perda do quão sagrado é o natural. Então, eu enfraqueço aquela mulher quando eu não possibilitar ela meios de sustentar pós-trabalho. Eu enfraqueço essa mulher quando eu disponibilizo para ela uma forma mais fácil e rápida, né? Mesmo perdendo um fator nutricional para o filho dela. Eu enfraqueço essa mulher quando eu estou, por exemplo, dentro de um hospital e eu negligencio esse lugar do querer da mãe, querendo facilitar alguns procedimentos. Então, são várias camadas estruturais que a gente precisa observar para conseguir manter essas crianças bem nutridas. Uhum. Entende? Os fatores também de risco assim, que a gente tem hoje para desmame precoce é a dor. Então, por exemplo, a mulher que sente dor na amamentação, ela quer encerrar com aquele processo da dor. Então, alguns processos, muitas mulheres, a gente vai falar também sobre isso, né? Escutam muitas situações em que elas, é como se elas tivessem que passar por aquele processo de suportar aquela dor sem ter o que fazer. Você tem que passar por isso, e na verdade ela pode pedir ajuda. Ou então ela sai da maternidade já com a prescrição do leite artificial. Sim. Né? E aí isso favorece, são fatores de risco, o uso de chupeta, o uso de mamadeira. Ou o pediatra mesmo já sugere, né? Ou, exatamente, já sugere, a família também já compra, né? Uma das coisas assim que eu sempre falo para gestantes que me procuram, não compra chupeta, não compra mamadeira na gestação. Se precisar, vai ter na farmácia 24 horas, então você vai lá e compra, porque pode ser que precise. Né? Pode ser que aquela família sinta a necessidade de usar, mas é importante que ela faça a escolha com consciência, com a consciência de saber que eu estou escolhendo a chupeta e eu corro o risco de ter uma confusão de bico, eu corro o risco de ter uma confusão de fluxo se eu faço a escolha da mamadeira, se eu escolho o bico inadequado. E aí, essa falta de suporte e falta de informação adequada, eu acho que é um dos maiores fatores de risco para o desmame precoce. Entendi. Vocês entraram nesse assunto, então eu já vou puxar para outra pergunta, assim, que eu acho que na amamentação surgem muitos mitos e verdades, né? Então, assim, muitas vezes isso acaba gerando mais insegurança nas mães. Eu acredito que um diz uma coisa, outro diz outro. Sim. Essas informações cruzadas. Então, assim, o que é mais comum que vocês escutam, assim, de mitos que as pessoas contam e que muitos acreditam, muitas mulheres acreditam? Sim, acho que o leite é fraco, mas o leite é fraco, o leite dá cólica, não pode comer, você não pode comer tal coisa porque vai dar cólica, né? Você não pode comer feijão, porque vai dar cólica. Eu acho que isso é um dos mitos também muito forte, a alimentação materna. Eu acho que nesse lugar de que a mulher também está, e aqui eu vou sempre trazendo para esse lugar estrutural, psicológico, né? Porque é a atuação. Mas quando a mulher ela sai daquela maternidade com aquele bebê que estava nela, dentro dela, da barriga dela, ali ela era provedora da alimentação dele. Então, muita parte resolutiva do bebê estava sobre essa mãe, né? Então, eles estão ali em fusão emocional. O bebê ele é um material almático daquela mãe. Então, muitas vezes, quando a gente quer observar a saúde da mulher, a gente olha para o bebê. Mas nessa conjuntura, trazendo essa sobrecarga no maternar, ela se sente responsável pela resolução daquilo. Então, se o bebê está chorando, está com fome, e as pessoas estão me dizendo, por exemplo, que meu leite é fraco, eu não consigo resolucionar com o recurso que tenho em mim. Então, isso já traz por si, na identidade daquela mulher, um fracasso, uma frustração, de estar tendo um leite que não vai resolver, não vai saciar a questão do problema do filho dela, né, nutricional do filho dela. Então, quando a gente olha por esse âmbito, a amamentação ela se torna muito complexa porque mexe com estruturas emocionais muito profundas daquela mulher. Sobre a incapacidade dela conseguir nutrir ou não,
Então, quando você diz assim, é só o mito é verdade, quando a mulher está passando pelo processo, não é sobre o mito verdade, é sobre uma verdade que dói no emocional dela. Eu falo no sentido de se frustrar mesmo. Uhum. Então, como assim eu não tô dando conta? Como assim, né? Porque aí eu mexo com o ideal de como eu me pensei mãe. Talvez muito dessa mulher pensava que seria a que daria conta do processo, né? E eu já tô dizendo pra ela que o que é dela já não tá dando. Então, a gente já vai para uma outra questão estrutural. E outra coisa que eu acho muito importante quando você falou é sobre como a gente entende e enxerga o corpo no processo da amamentação. Então, percebo que na nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, né, de forma muito nichada, a gente percebe isso como que desrespeito em algum lugar. Não sei se tu consegue entender, mas a mulher, quando ela dá o seio pro bebê, independente do ambiente que ela esteja, se ela não cobrir, aquilo já se torna algo sexual ou algo quer se expor. De expor, de chamar atenção. Então, perceba, ela não está fazendo nada demais além de nutrir o filho dela. Mas isso já traz para a sociedade um olhar deturpado daquele ato. Então, já é um quesito de enfraquecimento também da amamentação. Então, se eu para amamentar eu preciso me esconder, se para amamentar eu preciso se cobrir, para amamentar, aquele ato de amamentar que deveria ser prazeroso e natural, começa a ser algo que me dá uma reclusão. Então, a mulher começa a não querer viver mais aquilo. Isso porque tira, inclusive, nessa situação específica de você ter que se resguardar, né, para poder fazer a amamentação, tira você do processo social. Às vezes a mulher tá ali numa mesa de restaurante e a criança tá na hora de mamar e ela não se sente à vontade de simplesmente colocar o seio para fora para poder oferecer o peito. E aí ela sai para ir pro banheiro, ela sai para ir para aquele... Hoje a gente tem na maioria dos lugares uma área da família, mas que nada mais é do que um tipo de banheiro, né? Pra dizer aqui, fica aqui, tá? Ficar aqui guardadinha, né? Não, ninguém quer ver, não. Porque mesmo no espaço família, quando tem uma cadeirinha de amamentação, vai ter uma cadeirinha de amamentação, mas vai ter um boxezinho com um vaso sanitário do lado para uma criança menor. Vai ter o trocador de fralda lá, né? Então, assim, mesmo nesses espaços que a gente entende que foi um ganho imenso para a sociedade ter, mas ainda assim é um lugar de você colocar aquela mãe à margem do que ela está vivenciando do social. E ela já vive esse processo psíquico sem o quesito da amamentação. Então, quando o bebê nasce, ela já dá uma freada, ela já dá esse lugar, né, de reclusão, até para que o corpo dela se recupere. Mas aí, no processo que ela está voltando para a vida, eu falo voltando para a vida social, ainda ter esse lugar da maternidade é mais um desafio. E em relação especificamente aos mitos que a gente escuta muito aqui, a questão da alimentação da mãe que influencia na amamentação, né, na produção do leite, e necessariamente não é uma verdade, então não tem evidência científica de que o que a mãe consome vai causar qualquer tipo de desconforto para o bebê. Então, até porque tem a questão do intestino do bebê, não é? Que passa pelo processo, né, na esterogestação, passa pelo processo de amadurecimento intestinal. E aí, o intestino, ele é o órgão que ele vai amadurecer só quando ele começa a ser usado. E ele só começa a ser usado quando o bebê nasce, quando o bebê começa a mamar. Então, até 3 meses, é normal o bebê sentir certos desconfortos. Muitas vezes já é no finalzinho do dia. Então, o bebê passa ali o dia mamando e no final do dia ele sente esse desconforto maior. Às vezes sente desconforto para evacuar. E aí, muita gente atribui ao que aquela mãe comeu. E aí, eu atribuo mais uma carga de culpa para esse movimento da mãe de fazer, né, do que ela tá fazendo, não tá sendo suficiente ou tá sendo errado. Passar pente quando tá no processo da apojadura, né? O pente é ótimo. Passar o pente, colocar compressa quente na apojadura. Então, assim, é importante que a compressa quente até pode ser utilizada em algumas situações, mas é importante que tenha uma boa orientação profissional para entender em que momento eu vou usar, por quanto tempo eu vou utilizar. Então, de uma forma geral, hoje a gente não recomenda mais o uso da compressa morna. Deixa eu ver o que mais. Muita coisa, né? Muita coisa, deixa eu ver. Eu já escutei muito isso de alimentação, que não pode comer chocolate, muita coisa, assim. E realmente, acho que já é normal. Sim. As pessoas já realmente acreditam nisso, porque eu achava que né? Tem influência. Não tem influência. Agora, tudo... não tem uma frasezinha que fala assim que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Lógico que, veja, imagine, não somos gestantes e não estamos lactantes. Sim. Se você colocar aqui 1 quilo de chocolate e cada uma comer 1 quilo de chocolate, isso não vai fazer bem para mim. Mesmo não gestante, mesmo não amamentando, né, não lactante.
Então, sempre prestar atenção no bom senso. Então, eu não vou pegar um bolo de chocolate e vou comer o bolo todo sozinha. Mas comer uma fatia de bolo não é um problema, Sim. né? Eu não vou tomar uma garrafa de café, porque isso vai fazer mal até para quem não gesta, quem não amamenta. Mas se eu tomar 200 ml de café, por exemplo, por dia, não é um problema. Então, às vezes eu chego na casa da mulher, tem aquelas pessoas, né, que são viciadinhas no café, já chega, já bota na sua xicrinha. Aqui não teve ninguém assim. Só a minha xícara tá aqui, né, pra cima. Mas tem aquela pessoa viciada em café, que toma café todos os dias. E aí, quando chega na gestação, diminui o consumo. Quando chega na lactação, precisa parar de tomar o café. Aquela mulher, ela pode escolher tomar 200 ml de café por dia. Então, eu sugiro, toma pela manhã, porque se houver alguma alteração no fluxo de sono, né, do bebê, vai ser durante o dia, vai ser tudo mais fácil de resolver. Mas não tem evidência de que ela precisa parar, né, completamente. E aí, isso que você falou foi maravilhoso, Bia, porque aí a gente pode trazer para esse lugar do que a mulher talvez entende como processo de perda. Então, ainda que ela queira viver aquele processo, tenha sido uma gestação planejada, mas quanto de mim eu já começo a perder, às vezes por desinformação. Então, eu já estou perdendo a alimentação que eu gosto, eu já estou ali no processo de recuperação do corpo, já perdi o meio social, eu já perdi o ritmo de trabalho, já estou afastada do meu meio. Então, o quanto psicologicamente para a mulher vai impactar e o quanto é importante a gente levar realmente orientações que estejam baseadas na evidência, para que ela não tenha um sofrimento desnecessário. Isso. Você falou justamente isso, do trabalho. Sim. Agora, nessa fala, e aí eu já vou puxar um pouco mais para isso, porque quando a mãe ela retorna ao trabalho, né, muitas vezes é antes desses 6 meses. Sim. E assim, eu acho que a rotina ela acaba transformando tudo, né? Então, é uma pressão, é a jornada longa de trabalho, é a falta de pausas, é uma infraestrutura que às vezes não é tão adequada para aquela mãe amamentar. Então, são vários cenários, né, que existem. Então, assim, como é que esse ambiente de trabalho ele pode impactar nessa continuidade do aleitamento? Vamos lá, vou começar. Além de toda uma questão, que aí eu vou deixar essa parte emocional para Denise tratar, no sentido do medo, né, do retorno ao trabalho, se vai permanecer empregada ou não, porque existe toda uma questão, né, quando o ambiente envolvida, quando a mulher retorna para o trabalho, é importante que esse trabalho ofereça condições para ela manter. Por exemplo, se eu retorno para o meu trabalho ainda no período de amamentação exclusiva, é de extrema importância, de suma importância, que eu faça ordenhas no momento em que meu bebê estaria mamando. Então, para a minha amamentação exclusiva vai até 6 meses, preconizado pela OMS, de forma exclusiva. Então, se eu vou me ausentar dos 4 meses até o 6º mês, são 2 meses, nesse período, o bebê precisa, né, o ideal para manter a amamentação exclusiva, o bebê precisaria se alimentar do meu leite ordenhado quando eu estiver ausente. E aí, eu vou fazer as ordenhas em casa, então tem as recomendações da rede de banco de leite para armazenamento, para congelamento, para descongelamento e oferta para o bebê. Então, é importante a mulher estudar sobre isso. Mas quando você está, por exemplo, a nível de trabalho, estou aqui no meu local de trabalho, então é importantíssimo que meu bebê vai mamar de 9 horas da manhã, é importante que eu pare 5 a 10 minutos para poder fazer uma ordenha em mim, para que meu corpo entenda que ele precisa continuar produzindo. Porque o corpo, ele é fábrica, ele não é estoque. Então, se eu passo minha carga horária de 8 horas sem fazer nenhum tipo de ordenha, em 1 semana, 15 dias, eu vou ter uma diminuição da minha produção. Então, vai ser praticamente impossível manter essa produção para eu conseguir ordenhar na madrugada e durante o dia não ordenhar nada. E aí, quando eu volto a trabalhar, como é que meu chefe, como é que meu supervisor, como é que meus colegas de trabalho vão encarar essa pausa que eu vou precisar ter, independente de estar com o meu bebê ali, que tem toda a questão legal, né? Então, a mulher pode chegar mais cedo, chegar mais tarde ou sair mais cedo. Tem as pausas, né? A pausa que ela pode dar no meio do expediente para ir amamentar o bebê ou alguém trazer. Então, tem toda essa questão legal, mas como é que acontece nas pausas que elas vão ser necessárias para eu continuar mantendo a minha produção? Como é que vai ser recebido isso? Então, o ideal é que eu tivesse uma sala com a cadeira, não precisa ser nada
ultra extra, mas com a cadeira para eu poder me sentar, com a pia para eu poder higienizar minhas mãos. Então eu vou lá, higienizei minhas mãos, fui para a cadeira lá, tirei, ordenhei aqueles 5, 10, 15 minutinhos, terminei de ordenhar, eu identifico o meu vidrinho com o meu nome, com a data que eu tirei, com o horário que eu tirei, e eu tenho um refrigerador, uma geladeira mínima, uma geladeira, um congeladorzinho, um frigobar, para eu colocar o leite ordenhado ali dentro, e no final do dia, aquele leite que eu passei o dia ordenhando, eu levar para casa para meu bebê usufruir no dia seguinte, ou alguns dias na frente. Então, isso é o mínimo que a gente espera que tenha. Mas não é a realidade, né? A gente conversando sobre isso, quando eu me formei com 20 dias de pós-parto da minha primeira filha, eu fazia faculdade, eu voltei para a faculdade para não perder o semestre. E eu precisava ordenhar lá. E eu nem tinha essa consciência, na época, da minha ordenha ser para manutenção da minha produção. Era só realmente para alívio da dor, porque eu tive hiperlactação, então minha mama ficava muito cheia, muito dolorida, e aí eu parava 2 ou 3 vezes, dependendo do tempo que eu ficasse na faculdade, para poder ir ordenhar. E eu tinha que ir ordenhar no banheiro. Então, o leite que eu ordenhava ali, eu tinha que desprezar, porque eu não tinha outro lugar. Eu ordenhava em pé, na frente da pia do banheiro. Eu ia com um copinho descartável e fazia a ordenha. Eu não tinha um local. Hoje a gente já tem faculdades, por exemplo, da área de saúde ou não, que tem uma salinha de amamentação, tem hospitais. Às vezes você tem um hospital, por exemplo, geral, que é mantido, né, assim, gerenciado por profissionais de saúde, e quando uma mulher ela retorna para o trabalho ali com 5, 6 meses e ainda tem aquela produção, ela não tem um local. Ela não tem um local para ordenhar o leite dela de forma digna, ela não tem onde armazenar o leite dela. Então, não é só no comércio em geral, né, mas nas indústrias, nas faculdades. Às vezes você tem uma faculdade que ela não olha para esse lugar, dessa mulher que está amamentando, dessa aluna, desse professor, né? Então, isso é de extrema importância. Eu acho que em todo meio que tem feminino, né? Em todo meio que tem mulheres atuantes ali, deveria ter um olhar desenvolvido para esse lugar, né? Afinal, aquelas mulheres vão passar pelo ciclo também de gestar, de amamentar. É algo que deveria ser habitual, natural, mas que não está na nossa cultura. Eu vou citar aqui, vou pedir licença e vou citar o exemplo de uma cliente minha, que ela teve licença maternidade de 6 meses, mas quando ela voltou, ela ainda amamentava. E a mama dela, ela precisava manter a produção, e aí ela pedia a coordenadora dela para usar a sala dela. E aí a coordenadora ia e liberava a sala. E aí depois de uns 2 meses ela utilizando a sala, uma vez eu recebi uma mensagem dela dizendo assim para mim: Mi, eu acho que eu vou parar de ordenhar no trabalho, porque eu tenho vergonha de estar pedindo a minha gestora. Eu disse: por que ao invés de você parar de amamentar, você não leva para ela a necessidade e o olhar para ela de que não é só você, que você está agora lactando, mas que tem a fulana, beltrana, que estão gestantes e que daqui a pouco elas vão precisar desse espaço. Porque o prédio é grande, então pode ser que ela consiga um lugarzinho, um espaço. E aí ela levou essa demanda para a coordenadora dela, e a coordenadora dela, junto com ela, foi pensando num lugar para fazerem ordenha. Então, a última vez que a gente conversou sobre esse assunto, ela disse: Mi, a gente está faltando bem pouquinho aqui, só chegar o frigobar que a coordenadora já pediu, para a gente poder ter onde guardar o leite. E às vezes tem uma mulher que vai na frente, eu sempre brinco assim, tem alguém que vai abrindo o caminho. Então, se você é essa pessoa que está lá no local de trabalho, que não tem um lugar, não tem um espaço, vai lá, leva a demanda para o teu supervisor, leva a importância, até porque um bebê que amamenta, ele vai adoecer menos, então essa mulher vai ter uma melhor produtividade. Imagine se você está trabalhando aqui, pausou 10 minutos, ordenhou a mama está aliviada. Você vai trabalhar melhor do que eu, que estou aqui com a minha mama estagnada, cheia de leite, dolorida, né? Então, assim, é uma resposta que a mulher, ela termina trabalhando melhor, porque seu bebê está bem alimentado, porque o seu leite está sendo armazenado, então é valorizado. Fisiológica, né? É uma necessidade fisiológica, né? E valorizar esse processo, porque a demanda da amamentação, ela requer o físico, ela requer o emocional, né? Ela requer social, então
requer é uma demanda muito grande, são muitas camadas Isso a que- amamentação. Isso que Michelle falou é maravilhoso. Eu sempre, quando vou fazer fala para mulheres e para mães, no geral, eu sempre falo que permeia a maternidade, eu sempre deixo essa indagação, né? Do que a maternidade transforma em você. Nesse lugar de olhar para o outro com empatia mesmo. Porque às vezes você vê um ciclo de mulheres que já amamentaram, mas que não corroboram com a amamentação de outra. Isso é muito triste, mas isso é rotineiro ainda se encontrar. Às vezes, quem nunca amamentou, às vezes desenvolve até um olhar mais empático, né? Porque traz aquele lugar do desconhecido. Então, vai ajudar porque eu ainda não conheço. E quando a Michelle fala sobre esse lugar do mercado de trabalho e a amamentação, né? A volta dessa mulher para o mercado de trabalho, isso é um assunto muito polêmico em clínica. Porque depois que chega um filho, essa mulher, por passar por alterações psicológicas, emocionais e neurocerebrais também, ela é alterado, né, no nosso cérebro 6 campos voltados para a empatia. Então, falando sobre essa mudança não só emocional, física, no corpo, fisiológica, o parâmetro dela para a vida, o olhar dela para a vida vai ser alterado, vai ser modificado. Então, com isso, o trabalho também ganha um novo significado, né, um novo espaço, uma nova prioridade. Então, isso é muito particular e individual, né, mas se torna uma questão porque agora existe alguém que a demanda também, não só o mercado de trabalho, né? Então, isso é muito particular, mas entender essa realidade dessa mulher e fortalecer o querer dela, eu acho que é o que a gente precisa para fazer uma maternidade e uma amamentação mais tranquila, no geral. Saber agora, assim, qual é o papel da rede de apoio, né? Os avós, os pais, os amigos, nesse momento que é tão importante. Eu vou trazer esse olhar da rede de apoio que a gente comungava aqui antes, né? Que quando a gente fala sobre gestação e parto, quando a gente trata do fator emocional dessa mulher, eu sempre digo minhas pacientes que a gente adota, toda criança ela é adotada. O meu Pietro mesmo, quando eu fiz a ultrassom, vai ter uma ventinha de porrota, vai ser um neguinho. Vem um galego do cabelo escorrido, é a cara de minha mãe, né? Mas, se eu disser que ele é adotado, todo mundo acredita, né? No sentido real da palavra, porque em característica física ele parece muito pouco comigo. Mas quando eu falo desse lugar, de que a gente adota uma criança, é porque essa mulher está sobre o ideal dela. De como será esse filho, de como será ela na maternidade, né? Depois que tiver esse bebê quando chegar. E assim também eu gosto de desmistificar esse lugar do instinto materno, porque ainda que ela tenha essa alteração fisiológica, o vínculo ele é criado pela ocitocina. Então o vínculo não é da mãe, o vínculo é do ser humano. Toda criança que ela passa, toda pessoa que passa pelo cuidado com aquela criança, ela precisa pagar o preço do envolvimento emocional com ela. Então por isso que a gente fomenta tanto, Michelle vai falar muito bem disso, sobre esse lugar da hora dourada, né? O meu filho mesmo, ele teve muito essa hora dourada com o meu esposo, para fortalecimento de vínculo. Então, hoje a gente já tem uma indicação prescrita para isso, é para dizer assim, ó, a amamentação ela não precisa chegar como fator de sobrecarga emocional para essa mulher. Então, a gente dava aqui o exemplo, né? Às vezes essa rede de apoio no objetivo de tentar resolver a problemática da criança, ou às vezes até por uma intolerância mesmo, cria esse lugar de sobrecarga na mulher. Então, eu pego aqui uma garrafa d'água, eu pego a almofada da amamentação e dou para aquela mulher como que aquilo fosse só incumbência dela. Então, o bebê chorou, o mínimo choro incômodo é peito. Então, aquela amamentação, de ver se é um momento nutricionalmente, né, em um ambiente favorável para aquela mulher, começa a ser mais um fator de perda, de sobrecarga. Então, aí não favorece ela em nada. Então, acho que o grande papel da rede de apoio é, junto com essa mulher, identificar as necessidades da criança. Entender que a criança chora porque é a forma de expressão. Mas como eu posso aliviar essa demanda no que se refere a mim como função de cuidador e rede de apoio, para que essa mulher ela possa continuar existindo, né? Apesar dessa criança também. Então, é uma rede que apoia, não que atrapalha, não que sobrecarrega, não que julga. Que não julga, né? Mas que entende esse lugar do querer dessa mulher e fortalece esse ambiente. Então, isso é uma linha tão tênue, porque não necessariamente as pessoas que mais amamos ou que mais a gente tem afeto, talvez vai compreender esse lugar do meu estado, né? Do estado dessa mulher depois que o filho chegar. Então, às vezes, por um desequilíbrio de amar muito, eu quero evitar muito o contato, eu quero entregar essa criança de uma vez. Então, entender como aquela mulher está sentindo esse movimento e como eu posso auxiliar ela ali, respeitando o querer dela, eu acho que é o essencial para que a gente consiga, né, conviver bem com esse processo, né, amiga? Eu acho que
pensando na prática. Isso aí que ela falou, que Denise falou é incrível, assim, mas pensando trazendo em partes práticas, né? Bora no prático aqui. Eu sou sogra, e aí eu chego na casa da minha nora, e ela tá lá amamentando, e a pia está suja. Então, ao invés de eu questionar por que não foi lavado, eu vou lá de boquinha fechada e lavo a loucinha que tá lá na pia. Ao invés de chegar, isso aconteceu, um exemplo, eu vou trazer um exemplo assim que aconteceu comigo. Eu recebi uma visita no meu puerpério, e a visita levou um bolo, como se fosse pro lanche. E aí quando chegou, tinha refrigerante na geladeira, e aí a visita foi disse, sim, cadê o suco? Aí eu disse, eu tenho no congelador, né? Eu já tava em um nível a mais. Eu tenho congelador, fulana, pode fazer, viu? O liquidificador tá aí na pia, tá sujo. Tu lava aí, por favor, e faz o suco, tem a polpa que tu quiser aí. Então, assim, não é para você chegar como rede de apoio para trazer uma demanda a mais para a mulher. Então, a casa tá suja, vai lá e varre. A mulher não tomou banho ainda, segura o bebê para ela tomar o banho. O bebê tá xixi, tá cocô, vai lá, troca a fralda. Não sabe trocar a fralda? Aprende, né? Tudo é um processo de aprendizado. Se você faz parte da rede de apoio, você é tia, você é vó, não sabe trocar uma fralda, pesquisa no YouTube, vai ter tutorial, faz um curso de cuidados com o bebê, né? Vai atrás. Inclusive tem e-books do Ministério da Saúde com orientação. Então, vai lá e troca a fralda do bebê. Um cuidado que tem que ter, o bebê tem um estímulo oral muito forte. Então, às vezes, bota a roupinha cheia de abinha, cheia de dobrinha, de golinhas. Aí a roupa bate a roupa, o cabelo da pessoa que está cuidando, bate na boca do bebê. A tendência do bebê é buscar o peito. Então, o que o bebê vai fazer? Bater, ó. Aí, quando eu vejo o bebê abrindo a boca, buscando, aí tá com fome. Tá com fome. O bebê é teu, o bebê chorou. Aí, como a Denise falou, é a forma que o bebê tem de se comunicar. E, às vezes, ser rede de apoio, por exemplo, é você proporcionar àquela mulher algum momento de relaxamento, de reconexão com ela mesma. Perfeito. Então, você ser rede de apoio é você chegar na cliente, na gestante, ali na puérpera, e oferecer um escalda-pés, e fazer uma massagem nos pés dela, né? Proporcionar que... fica... Essa área de que existe vida pós-maternidade. Pós-maternidade, né? Então, às vezes, eu vou na casa da mulher e quando eu chego lá, ela tá... Michele, eu não tomei café ainda. E eu fui para fazer uma consultoria de amamentação. Aí ela, não, vamos fazer sua consultoria porque eu não quero lhe atrasar. Não, você não vai me atrasar. Você vai tomar café, eu vou segurar o seu bebê. Você vai tomar seu banho, eu vou segurar o seu bebê. Às vezes, você vai dormir, eu vou cuidar do seu bebê enquanto você está dormindo, até que alguém chegue e eu possa ir embora. Então, às vezes você ser rede de apoio é isso, é você proporcionar para aquela mulher aquele instante. Eu tive uma situação de uma puérpera que ela ganhou um dia de salão de uma amiga, e aí quando ela foi para esse dia de salão, as pessoas da rede de apoio ficaram questionando, como assim? Sim. Se Denise foi quem pariu e eu que tô aqui tomando conta do filho dela para ela estar no salão, né? Então, isso é algo que a gente precisa repensar em como é que eu sou rede de apoio. Eu não só sou rede de apoio quando eu chego para tirar foto e para achar bonitinho ou para botar defeito no que tem na casa, não, do que tá mal feito, né? Do que é real, né? Do que é real, né? De como eu estou ali para apoiar de forma real aquela mulher e atender as necessidades dela como ser. Além da maternidade, né? Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu acho que é certo ou o que é errado, né? Não é sobre o que eu faria na minha maternidade, é sobre eu respeitar as escolhas e ser rede de apoio é difícil também, porque hoje mesmo eu tive uma consulta com uma pessoa incrível, a mulher tá gestando, e aí ela trouxe para mim, olha, minha mãe é maravilhosa, minha sogra é maravilhosa, mas elas acham que eu não sei de nada e eu realmente não sei e que elas sabem de tudo, mas eu sei que o último cuidado de criança que elas fizeram foi comigo e com meu marido, né? Então eu preciso de ajuda. Então, às vezes, o fato de você estar ali disposta a ajudar não quer dizer que você ganha o direito de definir como vai ser feito. Sim, perfeito. Você não vai definir que vai ser usado a pomada A
ou que vai ser usada a marca de fralda, ou não vai ser usado fralda Se descartável. deixou comigo, então tem que aguentar, Tem que né? aguentar, Sim. né? Não é assim, é você... E a rede de apoio, ela passa por esse processo também de aprendizado. De entender que eu tô aqui por você e pra você, mas pra fazer como você quer. E não como eu faria. E aí entra esse lugar do não julgamento. Do tipo, se fosse eu, não tomaria essa garrafa d'água, eu tomaria café. Não, eu tomei café. Mas a água, Denise vai tomar do jeito que ela quiser, quando ela quiser. Isso que você falou foi maravilhoso. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu me lembro que quando estava gestante, bem rapidinho, acho que me e outras profissionais também que me cobriram, fui fortemente orientada por mulheres. Foi maravilhoso o processo. E aí eu me lembro que a menina dizia assim, Denise, faz esse movimento de você voltar pra você depois que o bebê nascer, né? Ver uma manicure que consiga fazer tua unha na tua casa pra tu se sentir mais acolhida. E aí, mulher, eu fiz tudo. Eu fiz tudo, mas esqueci do diacho da manicure. E o que acontece? Não consegui fazer esse cuidado em casa, mas aí eu me lembro que esse movimento, né, eu até compartilhei no Instagram esses dias, esse movimento de fazer a unha, veja, algo que era simbólico, e algo que eu não tinha apego algum. Mas esse movimento de sair 10, 15, 20, 30, até 40 minutos no meu processo de amamentação do pós-parto para ir fazer uma unha e voltar. Às vezes eu voltava com a ligação, já tá chorando, vem, que ele já tá querendo comer, tá com fome. Eu voltava ali naquele processo, mas esses 40 minutos era o... Ainda sou alguém, falo sobre outra coisa, faço alguma coisa a não ser trocar fralda, ainda sou gente. Aí depois eu voltava. Mas esse lugar pra mim foi um lugar de não abandono. Foi um lugar de voltar pra vida. Quando a gente fala, em Freud, quando ele fala muito sobre nada, né, de pulsão de vida, é esse lugar. Porque a mãe, ela deseja o desejo do outro. Então ela deseja o dela e o do outro. A maternidade é sobre doação, não sobre anulação, porque esse lugar é insustentável psicamente. Então essa mulher que ela é anulada pela maternidade, em algum lugar ela vai adoecer. Então eu me lembro que, veja, é uma questão da unha. Mas a unha me fazia trazer esse lugar de respiro, de eu ainda sou mulher, ainda estou aqui. Essa mulher está só dormindo em algum âmbito, mas ela não deixou de existir. Porque é um distanciamento discrepante que a maternidade traz pra gente do paralelo do que eu era e do que estou sendo agora. E a gente fica se questionando por muito tempo, né? Quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou conseguir? E agora acabou a minha vida, né? Vai ser só isso aqui, só cocô, fralda e peito. Né? Eu Mas não sou aí, ninguém mais, né? esse movimento dela de algum exercício de bem-estar para essa mulher nesse período vai ser assim de suma importância. E às vezes é algo simbólico mesmo. Às vezes uma unha, um cabelo, algo que retorne ela para ela. Às vezes, eu vou contar no meu segundo puerpério, eu tive depressão pós-parto, mas eu não tive o diagnóstico da depressão pós-parto. Então, hoje eu tenho consciência de que tudo que eu vivenciei foi uma depressão. E aí, um dia, eu liguei para minha irmã. Eu não tinha tomado café, eram as 9 horas da manhã. Não tinha tomado café, eu não tinha tomado banho. Eva estava no peito o tempo todo. E aí, eu liguei para minha irmã e disse assim, eu não quero mais. E ela disse, eu não quero mais o quê? Eu disse, eu não quero mais nada. Vem aqui buscar ela. E aí, minha irmã chegou. Eva estava dormindo, Eva estava no meu peito. Ela estava dormindo no meu peito, mamando. E aí, quando ela chegou, eu tirei Eva e entreguei para ela. Eu disse, eu não quero mais. E aí, ela disse, o que é que você não quer mais? Amamentar. Aí, eu disse, eu não quero mais nada. Aí, ela fez, você já tomou café? Aí, eu disse, não. Ela disse, tá bom. Ela não me questionou. E assim, nem é um lugar da minha irmã, sabe? O lugar da minha irmã é de me questionar mesmo, é de me julgar mesmo. Mas nesse dia ela foi, ela foi rede de apoio, né? Então ela foi e disse assim, tá bom, você já tomou banho? Porque claramente a pessoa devia estar uns 5 dias sem tomar banho direito. Sim. Aí eu disse, não. Ela disse, vai tomar o seu banho? E aí eu me levantei, fui pro meu banho, ela fechou a porta do meu quarto e saiu com Eva. Colocou Eva pra dormir no bercinho, pegou aquela babazinha eletrônica, levou pra cozinha, fez um pão com um copo de leite Nescau pra mim, Nescau quente. E quando eu saí do banho, ela tava na cama com o pãozinho de queijo e o leite. Aí eu comi chorando, sem falar nada. E quando terminou, ela olhou pra mim e disse assim, quando eu tava terminando de comer, ela fez, tu tá com sobrancelha grande. Foi tudo que ela soube dizer, tua sobrancelha tá grande. Onde é que tem uma pinça?
Aí eu disse, eu não sei. Aí ela saiu procurando, achou uma pinça, voltou, aí disse, deita aqui no meu colo. E eu deitei no colo dela, ela fez minha sobrancelha. E ela fazia minha sobrancelha e eu chorava. Quando ela terminou minha sobrancelha, deu tempo de Eva acordar. E a Eva começou a chorar. Aí ela disse, tem leite artificial? Eu, não. Você quer tirar o leite para eu dar a ela? Aí eu disse, não, pode trazer ela aqui pro peito. E aí ela veio e trouxe ela pro peito. E eu fico assim, tem hora que eu paro e olho essa história, esse percurso até ali. E aí é como se fosse o lugar que ela, sem saber, sem ter conhecimento nenhum, nada. Ela me deu esse lugar desse respiro, né? Ela me deu esse lugar desse respiro, do você pode se cuidar, você pode existir, você tem o direito de cansar, né? E aí mudou, assim, da água pro vinho, o meu processo. Muito. De puerperar, de amamentar, mudou completamente. Ali, isso foi um divisor de águas pra mim. Então, assim, ela fez muito pouco, né? Se você for olhar, ela botou um bebê pra dormir, ela fez um pão com um copo de leite Nescau e fez minha sobrancelha. Ela fez muito pouco, mas fez tudo. Naquele lugar ali, ela fez tudo. Eu acho que eu ousaria dizer que ela me salvou. Sim. Me salvou de todos os processos que eu vinha vivenciando até ali, né? E aí, a partir dali, ela meio que foi meu ponto de cura. Sim. E a partir dali, eu consegui me curando com o meu puerpério. E eu tava ali, acho que em torno de umas 6 semanas de pós-parto. 4, 6 semanas de pós-parto. Foi muito recente. E ela me curou. E aí, eu comecei a ter aquele lugar de eu vou para o salão fazer minha sobrancelha, eu vou fazer minha unha toda semana. Eu vou porque sou alguém. Porque sou alguém, Sim, né? muito. Então, assim, com 2 meses, Eva, a gente teve um evento pra ir. E aí todo mundo dizia, não, tu se arruma em casa, não sei o que. Não, eu não vou me arrumar em casa, eu vou me arrumar no salão. E aí fui pro salão, aí escovei cabelo. Às vezes é uma coisa pequena, que assim, que pra quem tá de fora é algo pequeno. Né? Eu já cheguei na casa de uma mulher 3 horas da tarde e ela tava fazendo o almoço ainda para ela almoçar. E aí eu fui conversar com ela, por que você não para um dia com seu esposo, um sábado, um domingo, e você faz a comida congelada da semana? Às vezes você rede de apoio é isso, é chegar lá, a sogra que faz. E aí a gente vem também pro lugar que a mulher não tem coragem de pedir, né? Sim. Então, eu já tive uma situação de eu cheguei na casa da mulher, 3 horas da tarde, ela estava fazendo a comida dela. Aí eu, por que você não congela? Não, porque minha mãe disse que eu não posso comer comida congelada. Isso é um mito também. Né? Pode comer. Mais um, pode comer comida congelada, sim. Pode comer comida quentinha, esquentar a comida. Principalmente você aquecer bem, certificado que tá consumível. E eu tive uma outra cliente que ela reclamou pra mim assim, que a sogra era muito entrona. Sim. Que a sogra chegava e que mexia nas coisas e abria a geladeira, não sei o que, eu disse, use a sua sogra, diga, sogra querida, eu amo, você gosta de que comida dela? Aí o feijão dela é bom, então quando ela chegasse, fazia assim, sogra, eu tô sem feijão pra comer durante a semana, faz uma panelada de feijão aí pra mim, por favor, deixa minhas comidinhas todas congeladinhas pra eu só aquecer, porque, olha, fulaninha tá me dando tanta demanda. Sim. E aí ela... né, Michele, tenta fazer isso porque vai te deixar mais leve. Porque ela vai fazer o que ela quer. Ela vai curiar a casa. Mas aí tu vai ser beneficiada. Vai ser beneficiada. E... Quando eu casei, quando minha sogra avisava que ia lá em casa, eu saía assim, ó, feito um aspirador, tirando toda a bagunça do meio da casa e sacudia pra dentro do meu quarto e fechava a porta. Quando minha sogra chegava, ela ia direto pra porta do meu quarto, então não adiantava eu sair juntando a bagunça. Aí depois de 2, 3 meses, aí eu entendi que não adiantava, então quando ela dizia, eu vou aqui em casa, eu dizia, venha sogra. E tem um quarto aqui pra você arrumar. E ela ia, e a bagunça estava onde estava. Então, se ela tivesse incomodada, já teve muitas vezes ela chegar lá. Minha filha, a senhora, você tá cansada, né? Tô cansada, vou aqui lavar a louça. Então, vou aqui, faço isso. Então, teve muitas vezes dela fazer isso, mas de você se permitir fazer. Porque às vezes o outro vai fazer o que ele sabe, o que ele pode te entregar. Isso que tu falou foi tão grande, porque parte da maternidade, isso desse lugar, de abrir mão do controle, de deixar o controle ir, e também de abraçar o caos, acolher o caos.
Então, quando a gente fala sobre esse lugar do incerto, do não arrumado, porque muitas vezes aquela mulher está sucumbida de tantos afazeres que ela se sente quase que não, é quase como ela não tivesse permissão, né, para não estar dando conta de tudo e pedir ajuda em algum lugar. É como se eu não me permitisse em algum movimento mesmo. E quando tu falou sobre isso, né, eu tenho uma experiência de quando meu Pietro estava nessa fase aí do intestino, da maturação intestinal dele, e eu me lembro que eu tava ali amamentando e ele chora e bota aquela agonia, e eu me lembro que teve uma hora que eu coloquei ele na cama, eu me escorei assim, eu só fazia chorar. Aí minha mãe chegou, no caso não foi irmã, né? Minha mãe chegou, olhou pra mim e disse, o que tá acontecendo? Eu disse, eu acho que eu não... Eu olhei pra ela bem assim, eu disse, eu acho que eu não consigo cuidar dele. Porque naquele lugar eu já tinha tentado de tudo, eu já tinha feito tudo e nada resolvia. Ela disse, você precisa dormir. Pegou o Pietro, levou lá pra dentro. Aí junta com o pai, junta com tudo, conseguir acalmar ele, eu consegui cochilar. O que eu precisava não era desistir do processo, era dormir. Sim. Então, às vezes, a gente só precisa de alguém que nos lembre da dignidade mínima. Porque naquele lugar a gente tá tão sucumbida de doação de tudo. E essa não dignidade muitas vezes já parte do processo de doação da gestação. Então, você já vem no pós-parto, que é só lembrar essa mulher que ela pode se permitir. E que não é grande, é dignidade. Sabe? E às vezes a gente ficando nesse lugar de que a gente tem que resolver muita coisa e dar conta, a gente começa a não se permitir a coisas que são dignidade mínima. Sim. A gente perde o linear. A gente mergulha tanto no cuidar do outro que é como a gente não se permitisse cuidar mais da gente. É como se, tipo, mas eu vou e vai ficar com quem? Não, mas a obrigação é minha. É tudo meu, e não é. O bebê é de uma comunidade. Por isso que eu falo muito na vertente de trauma, quando a gente vai para análise, que o trauma nos forma. Porque o bebê é da comunidade, ainda que eu tenha uma educação positiva, ainda que eu evite trauma com meu filho, ainda que eu tenha uma educação, assim, exemplar, ele vai para a escola, ele vai para meios de comunidade, e ele vai ser gestado por trauma. Ou meu ou de outras pessoas. Mas o trauma vai fazer essa formação de ser. Então, entender que a mulher ela pode cuidar na possibilidade dela, sem deixar de ser sujeito. Entende? Então, acho que é isso. E quando eu falo sujeito mínimo, de demandas mínimas, de comer ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes, pentear um cabelo, dormir. Então, às vezes, fortalecer essa mulher não é muito. É só lembrar que ela é gente, que o que ela está pedindo não é muito, e respeitar a vontade dela nesse movimento, sabe? Então, é isso que Michelle disse, é a grandiosidade do pequeno, mas que faz toda a diferença quando você está no processo de pós-parto e amamentação. Sim. Então, gente, estamos chegando ao fim. Eita, mulher, tanta coisa pra gente falar, né? Que pena. Infelizmente. E foi muito bom, assim, ouvir vocês compartilhando essas informações, trazendo essas verdades mesmo, essas vivências, né, dessa fase que ela é tão intensa e tão significativa. Então, assim, eu espero que esse episódio ele possa ajudar muitas mulheres, as redes de apoio também, né? Para que essas mulheres elas se sintam mais acolhidas, mais seguras. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês, de verdade mesmo. E eu deixo o espaço aberto também se vocês quiserem falar alguma coisa, deixar alguma dica. Quer fazer o fechamento, Miki? Tu faz o fechamento aí, tu... Eu assim, é importante primeiro lembrar que a amamentação ela não é da mulher, ela não é exclusiva, né? Aquele bebê é da família, é uma família que está renascendo. E aí, eu acho que paciência é a palavra-chave. E que cada mulher, ela tá fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem, né? Então, acreditar que você tá sempre... Isso é uma frase que eu sempre escuto, uma pergunta que eu sempre escuto. Eu não consigo. Eu não dou conta, né? Eu não tô dando conta, né? E muitas vezes ela tá fazendo o melhor trabalho possível. Né? Em uma grande maioria, a mulher vai estar fazendo o melhor trabalho que ela pode, né? E às vezes é um excelente trabalho, não é só o melhor que ela pode, é um bom trabalho, é um excelente trabalho. E confiar, né? Paciência e confiança, eu acho que ela é necessária e imprescindível nesse processo do gestar, do parir e do puerperar também, e amamentar. Esse que Michelle falou é grande, né? Que a gente comentou aqui sobre a questão muito da mulher, da mãe, né? Mas para a criança também, tem uma vertente de estudo que a gente traz muito esse lugar de que a criança ela não entende
ela não tem esse discernir ainda. O psiquismo dela não entende. A minha mãe não vê eu me dar o peito, né? Ela entende como algo drástico. Toda intervenção que a gente tem é algo muito grande para ela. É algo que atenta contra a própria vida, porque ela não tem esse desenvolvimento psíquico. Mas, entendendo essa singularidade do bebê e da criança, para essa mulher, eu queria deixar esse lugar do não abandono. Vive o processo com, porque tem mulheres que não têm rede de apoio alguma. Né? Então, também está com profissionais que cubra esse lugar do com. Então, atendo na clínica, às vezes o paciente chega para mim, a gente bota o tatame no chão, deixa a criança brincando e vamos para a sessão. Trazer esse lugar de que eu não vou excluir essa mulher, sabe? Eu vou atendê-la com, porque o que ela faz é um papel digno de construção de uma sociedade. Então, trazer esse lugar da boa arte do com e dizer para essa mulher dela não se abandonar. Quando eu falo não se abandonar, não é de algo grande, não. É do pequeno. Porque a volta para ela começa em exercícios pequenos. Numa página de um livro que ela consegue ler enquanto o bebê dorme, em uma cutilagem da unha, entre uma amamentação e outra, lixando uma unha. Esse movimento que ela precisa ter de comprometimento com ela. Então você vai passar, em muitos movimentos talvez não seja fácil, e muitos também talvez não tenham apoio, mas tente minimamente não se abandonar. Eu acho que era isso, a gente está à disposição para atender, apoiar, ajudar, vai lá no arroba da gente, que a gente está aqui para atender. Se quiserem também deixar o arroba de vocês. Essa imersão, né? Essa imensidão que é o maternar, querida. Acho que é isso, né? Seu arroba. O meu arroba é lá, Denise Barros Terapeuta. O meu é Michele, com 2 L's e é do Nascimentos. E pronto. Chama a gente, mulher, pra gente ajudar nesse babado. Muito obrigada, gente, novamente. Obrigada também pelo convite. Obrigada pela disponibilidade, viu? Finalizamos aqui mais o nosso Nepcast com um tema muito importante, né? Que é a importância do aleitamento materno nos 6 primeiros meses. E eu quero agradecer às nossas convidadas e a você. Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, que é @nepcaruaru e @prefcaruaru. Até mais.